Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Já tivemos aí a oportunidade de louvar a Deus, já tivemos aí a oportunidade de ouvir o Salmo, a leitura do Salmo, e eu quero agora estar orando, para que Deus possa estar abençoando todos os dízimos, todas as ofertas que têm sido trazidas à casa do Senhor. Amém? Vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus sobre este ato também, faz parte do culto. Amado Deus, consagramos diante do altar do Senhor nosso Deus, dízimos de ofertas, ó Deus, que têm sido trazidos, depositados diante do altar do Senhor. Que o Senhor agora receba esses valores, os quais sejam consagrados, sejam usados, ó Deus, como mantimento da casa do Senhor. Que assim, Deus, tu possas também abrir as janelas do céu e abençoar, Senhor Deus, cada lar, cada família, Pai, suprindo, Deus, em glória toda necessidade. Estamos, Senhor Deus, num tempo de dificuldade, Senhor, mas cremos, Senhor Deus, na palavra de Deus que nos traz promessas, Senhor, quando trazemos diante do Teu altar nossos dízimos e nossas ofertas. Eu peço, Deus, abençoe, supra a necessidade de cada lar, de cada família, Pai, de cada vida, Senhor, que não falte nada no nome de Jesus, mas antes em glória, o Senhor supra a necessidade de cada lar, de cada família, em nome de Jesus. Deste Pai que está, Senhor, sem emprego, que o Senhor supra a necessidade, que o Senhor abra as janelas do céu e abençoe esta casa, meu Deus. Desta família, Deus, que teve os seus rendimentos, Senhor, subtraídos, ó Deus, que o Senhor supra a necessidade, Pai. Que o Senhor abra as janelas do céu e abençoe, Senhor. Mesmo que foi subtraído, Senhor, os rendimentos desta casa, deste lar, desta família, que o Senhor entre com a providência do céu e abençoe ricamente em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, consagrando, entregando em Teu altar este ato também, Senhor, tão maravilhoso nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Aprove a Deus, preparar para nós estarmos reunidos neste domingo para buscarmos a face do Senhor nosso Deus. Amém? Certamente que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela tem nos sustentado todos os dias da nossa vida. E eu quero engrandecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Certamente que esta bondade, que esta misericórdia que vem de Deus, ela está sobre nós. E por isso é que nós estamos aqui. Nada tem nos faltado. E o nosso Deus, Ele suprirá em glória toda a nossa necessidade. Amém? Ele é o Deus que cuida das nossas vidas e vai cuidar da sua vida. Você possa agora ouvir a palavra de Deus. Eu creio que nesta noite Deus tem uma palavra para a tua vida. A Bíblia, ela nos mostra muitas histórias bíblicas, muitas passagens. Temos infinitas passagens bíblicas em circunstâncias muito diferentes umas das outras. Desde Gênesis até Apocalipse, nós encontramos infinitas passagens bíblicas em tempos diferentes, em ocasiões diferentes, em circunstâncias diferentes. Mas nós não podemos desprezar nenhuma, porque cada passagem pela qual nós encontramos na Bíblia, certamente Deus tem algo a nos entregar, Deus tem algo a nos oferecer, Deus tem algo a nos dar na sua palavra. Por isso eu louvo a Deus, porque é nesta Bíblia, na palavra de Deus, na Escritura, que nós encontramos o escape e a saída para as nossas vidas. Amém? Não tem nada que possa ser novidade para Deus. Por isso, então, Deus tem resposta para todas as coisas na sua palavra. Que Deus fale comigo, fale com você aí.
Que o Espírito de Deus fale nessa noite ao nosso coração. Amém? Quero hoje meditar com os irmãos um pouquinho lá em Êxodo, a começar em Êxodo 15, a partir do verso 22. Não vou ler tudo, só apenas alguns versículos. Êxodo 15, verso 22, diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Veja, amados irmãos, que 3 dias, fazia 3 dias, eles tinham cruzado o Mar Vermelho, quando saíram do Egito. 3 dias após ter cruzado o Mar Vermelho, ali a água tinha acabado, né? Todo o provimento que eles trouxeram do Egito, tudo aquilo que eles trouxeram na sua bagagem, inclusive a água, já havia acabado, né? Depois de 3 dias, e eles estavam sedentos, estavam com sede, eles estavam entrando já no momento de aflição, porque, como bem sabemos, né, no deserto, a carência maior é da água, né, da necessidade da água, né, da necessidade de se hidratar. Então, lá estavam eles, 3 dias, a água acabou, e diz a palavra de Deus, a partir do verso 27, que eles chegaram a um lugar que chamava Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. Ou seja, quando eles chegaram em um lugar chamado Mara, eles encontraram uma fonte. E quando eles viram aquela fonte, eles disseram: nossos problemas estão resolvidos, porque nós encontramos a água. Nós encontramos água e nós vamos beber a água, nós vamos dar a água para os animais, nós vamos nos abastecer da água. Eles ficaram felizes quando eles encontraram aquela fonte, mas quando eles chegaram lá, a fonte era amarga. As águas não eram próprias para o consumo. Águas amargas. A fonte de Mara era águas amargas. E aqui nós vamos ver então a primeira murmuração, o primeiro momento que o povo, depois de 3 dias, de terem visto tantas coisas maravilhosas da parte de Deus, depois de ter visto as maravilhas de Deus, livramentos de Deus no Egito, depois de ter passado pelo Mar Vermelho, aquele milagre grandioso, abertura do mar e o povo passou em seco, agora eles chegaram, depois de 3 dias a este lugar, foram beber da água amarga, e a Bíblia diz que eles começaram a murmurar. Veja, depois de 3 dias, vendo milagres, maravilhas, começaram a murmurar. E diz aí o texto 24, 15 e 24, e o povo murmurou, primeiro contra Moisés, né, que era o pastor ali, era o líder, né, dizendo: que havemos de beber? E ele, Moisés, ele não sabia o que fazer. E aqui Deus, quando eu meditava nessa palavra, Deus começou a me mostrar que Moisés não era a fonte. O povo queria água e foi até Moisés, como se Moisés pudesse resolver. Como se Moisés pudesse resolver alguma coisa. Mas Moisés não era a fonte. Moisés não era a fonte. A fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. Mas eles foram até Moisés, foram dizer: Moisés, cadê a água para que possamos beber? E Moisés não sabia o que fazer. E a partir daquele momento, Moisés então vai até o Senhor. Moisés vai até o Senhor e Moisés coloca para Deus aquela situação. Moisés coloca para Deus aquela situação e ele, Deus, ele é a fonte. Jesus é a fonte da água viva. Jesus é aquele que tem para nós palavras de vida e que vai nos trazer escape, vai nos dar vitória. Então Deus diz assim: pega um lenho, pega um pedaço de madeira aí, Moisés, e lança nessas águas. E Moisés assim o fez, lançou o lenho na água. E a Bíblia diz que as águas amargas tornaram-se águas doces, água apropriada para o consumo. E eles ali beberam daquela água, saciaram a sua sede,
foram abastecidos daquela água, foram sustentados naquele momento. Amados irmãos, e aqui Deus começa a me mostrar algo tremendo. Quando eles dizem, o que havemos de beber? Né? Faltava água, o que havemos de beber? Eu quero dizer qual tem sido a fonte que tem te alimentado e te sustentado. De que fonte você tem bebido? De que fonte você tem bebido? Qual é a fonte que tem alimentado e abastecido seu coração sedento, seu coração que tem sede? Qual é a fonte que você tem bebido? E que água você tem bebido? Há muitas águas neste mundo. A Bíblia diz, há muitas vozes neste mundo. Amados irmãos, e nos dias atuais, diante de tantas coisas que nós estamos passando e vivendo, eu tenho visto muitas fontes, muitas águas. Mas eu quero dizer, tenha cuidado, porque podem ser águas amargas. Águas amargas não são águas que vai nos fazer bem. Há uma fonte de água viva que desce do céu, e esta fonte da água viva chama-se Jesus. Moisés, ele não era a fonte, mas através de Moisés jorrava um rio de águas vivas. E a palavra de Deus, que é a figura da água, passava por Moisés. Moisés era ali como que, desculpa a expressão, né, mas para entendermos, era como a torneira. Na torneira sai água, mas a torneira não é a fonte. A água sai pela torneira, nós vamos até a torneira pegar a água para bebermos, mas nós bem sabemos que não é a torneira a fonte. A água vinha e saía através da vida de Moisés e alimentava o povo, mas a fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. Então eu quero dizer, é preciso saber que água você tem bebido. Que água você tem bebido. Que água você tem bebido. É importante saber. Tem tantas pessoas que estão bebendo de diversas águas. E nesses dias que as pessoas estão em isolamento social, estão dentro de suas casas, estão indo, né, para a internet, que nesse momento é o que temos. E tem bebido de águas, bebido de fonte, e tem se alimentado de tantas coisas. Eu quero dizer, a fonte é Cristo. Você tem a Bíblia, você tem uma fonte de água viva nas tuas mãos. E Deus vai falar com você, e Deus vai te dar da água fresca, da água limpa, da água pura, da água que não é amarga, mas da água que realmente vai alimentar e vai trazer coisas boas para você. Moisés não era a fonte. De que fonte você tem bebido? E às vezes a gente diz assim, olha, se não fosse isso, aquilo, como seria? O que precisa sustentar a sua vida e a minha vida é esta água viva que desce do céu. Tudo que tem sido oferecido a nós nesses dias, né? Estamos no tempo da live, e tantas coisas têm chegado, e tantas coisas têm vindo até nós. Eu quero dizer, meu amado irmão, a fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. Os homens, como eu disse, desculpa a expressão, nós somos a torneira, por onde apenas passa, por onde apenas vem, mas Deus é a fonte da água viva. Amém? Lá em Êxodo 17, nós vamos ter a mesma situação. Veja, depois de 3 dias faltou água, murmuraram, foram até Moisés, mas não encontrou, porque se não vier da fonte, não tem como vir. E aqui em Êxodo 17, a mesma situação se repete. Abra sua Bíblia, Êxodo 17, não vou ler tudo para não me alongar, mas diz assim, Êxodo 17, a partir do versículo 1, para você aí entender aonde nós estamos. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dai-nos água para beber.
E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. Veja, amados irmãos, mais um momento. O povo caminhou pelo deserto, ia de um lado para o outro, e quando chegou neste local chamado Refidim, não havia ali água para beber. E novamente foram na torneira, novamente foram em Moisés, dizendo: cadê a água? Nós precisamos de água. Sabe, amados irmãos, nós precisamos de tantas coisas nos dias de hoje. Nós precisamos de paz, nós precisamos do nosso sustento, precisamos da provisão de Deus na nossa casa, na nossa família, precisamos da proteção de Deus para que Ele nos guarde, para que Ele nos livre do mal e das pragas desta vida, para que Ele nos livre, de tudo aquilo que nós estamos vendo e contemplando com os nossos olhos. Mas eu pergunto para você, em quem você tem buscado isso? Os homens, no sistema, no governo, nas autoridades, em quem você tem buscado? O Senhor é a fonte das águas vivas. Deus, unicamente Deus, o Senhor, Ele tem a saída e tem o escape. Então, se nesta noite você precisa de paz para o teu coração e para a tua alma, não adianta você sair abrindo torneiras e buscar aqui, buscar ali, buscar acolá. Não adianta, amados irmãos, ir na torneira. Você precisa ir à fonte verdadeira, que é Cristo. Você precisa ir beber da água, e quando nós bebemos, nós não temos mais sede. Se você está angustiado, o que fazer? Vou abrir uma torneira, vou assistir alguma coisa, vou me conectar em alguma coisa. São as torneiras. Quando eles viam a necessidade, eles iam até Moisés, porque eles viam em Moisés o supridor da necessidade. Eles viam em Moisés aquele que realmente, através dele, vinha o escape, vinha a solução. Então Moisés era para o povo como a solução dos problemas. Hoje nós vivemos um momento pelo qual nós gostaríamos de ouvir das autoridades do nosso país, ouvir das autoridades que as coisas estariam já se resolvendo. Irmãos, mas eles são torneira. Os homens são apenas por onde passa algo que Deus tem que dar, tem que vir do Senhor, tem que vir da fonte. Não adianta nós ficarmos desesperados e querendo que o socorro venha do homem, porque o socorro não vai vir do homem. O nosso socorro, ele vem de Deus. O nosso socorro vem de Deus. Ele é a fonte, Ele é o escape, Ele é a saída. Ele é aquele que realmente tem a saída para todas as coisas. Como tudo vai se resolver? Através do Senhor, através da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Então veja o texto aqui, Moisés, nós estamos com sede, Moisés. Moisés, nós estamos mais uma vez com sede. Nós estamos com sede, dai-nos água para beber. E Moisés disse: mas por que vocês estão pedindo a mim? Por que vocês não vão falar com Deus? Por que vocês estão vindo a mim pedir água? Por que vocês não falam com Deus? Irmãos, vamos falar com Deus. Vamos à fonte. Ir à torneira é para quem está distante da fonte. Nas cidades, nas grandes cidades, nas nossas casas, lá, dentro da nossa casa, nós vamos na torneira. Porque a fonte daquela água, ela está muito longe de nós. É um rio, vem de um lugar distante, nós não podemos ir até lá, então nós vamos beber dessa água que vem pela torneira. E a nossa vida com Deus, é mais ou menos isso. Mas eu quero dizer, você pode ir até a fonte. Não está longe de você, está perto. Eis que eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. E a Bíblia diz: achegai-vos, pois, a mim, e eu vos achegarei até vós, o Senhor. Então, irmãos,
Para que ir às torneiras? Para que ir por onde a água sai, se você pode ir direto no Senhor? O caminho está aberto, a porta está aberta, e eu e você estamos perto do Senhor. Então, se você tem falta de paz, vai ao Senhor. Se você tem falta de alegria, vai ao Senhor. Se você passa por um momento conturbado financeiro, vai ao Senhor. Se você está tendo falta de alguma coisa na sua vida, uma necessidade, vai ao Senhor. Se você está com medo deste mal, desta praga, vai ao Senhor. Ai, quanto eu precisava ouvir, da área da saúde, que já tem uma vacina, que já tem um remédio. Mas vai até Deus, Ele vai falar com você, Ele vai dar a paz que a tua alma precisa, Ele vai dar para você a água que realmente você e eu estamos precisando. Moisés disse: por que vocês vêm a mim? Por que vocês não vão ao Senhor? E nos dias de hoje, irmãos, a gente fica pegando tudo pronto. Eu vou ver, vou assistir o que Deus está falando sobre isso. Você tem a Bíblia. Você tem mais do que uma torneira. Você tem algo abundante. Você tem algo precioso, algo grandioso da parte de Deus. E Ele quer me dar, Ele quer te dar. Amém? E o povo foi até Moisés. Eu quero me apressar um pouquinho aqui. Moisés disse: eu não sei o que fazer. E Moisés foi até o Senhor. Por que Moisés foi até o Senhor? Porque ele não era a fonte. Moisés não era a fonte. E ele sabia disso. Eu sei que eu não sou a fonte. Eu sei que eu não sou a fonte. A fonte é o Senhor. Vem de Deus. Pela misericórdia. Está passando por mim aqui neste altar. Trazendo para você essa palavra. Mas eu não sou a fonte é Cristo. É de Deus que vem todas as coisas. E assim aconteceu. Moisés foi falar com Deus. Moisés foi falar com o Senhor. E diz a palavra, lá no versículo de número 5. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante deste povo, Moisés. Pega os anciãos de Israel. Pega a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E assim Moisés fez diante dos olhos do ancião de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Deus disse: pega a tua vara, vai até o monte Horebe. E ele foi. E o Senhor diz assim: é para você ferir, para você bater na rocha. E ele bateu na rocha, e ali brotou água. Ali jorrou água para matar a sede do povo de Israel. Mais uma vez, Deus estava ali para suprir a necessidade da água. Mas aqui há um fato interessante. Deus diz: pega a vara, e com a sua vara você vai ferir a rocha. Quer dizer, você vai tocar a rocha. E ele tocou a rocha. Sabe, irmãos, a vara na mão de Moisés representava não o poder de Moisés, mas o poder de Deus. A vara nas mãos de Moisés foi usada diversas vezes, Diversas vezes foi usada a vara, mas não porque estava na vara o poder de alguma coisa, mas estava o poder de Deus, o poder de Deus manifestava através de Moisés, através da vara que ele usava. E a vara representa aqui a sabedoria. Deus nos deu sabedoria. Deus, Ele mostra para nós a saída. Talvez você esteja querendo a solução de alguma coisa. E Deus, Ele quer, amado irmão, que você busque nele, porque Ele lhe dará sabedoria. Ele lhe dará inteligência, Ele lhe dará sabedoria do alto para você administrar toda essa situação que você está vivendo. Não te aflige, não te espante, não te assombre, porque o Senhor é o teu Deus. Quero dizer para você que está aí angustiado, pensando como você vai pagar, as tuas contas, os teus vencimentos, agora no começo de maio. Quero dizer para você que está aí preocupado, como você vai administrar a sua vida financeira, aí sendo subtraído da forma que foi. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, a solução não está na sua empresa, a solução não está no nosso governo, a solução está no Senhor. A solução está nas mãos de Deus.
É Ele, somente Ele. E Ele vai nos ajudar. A vara representa aqui a sabedoria. Moisés pega a vara, a autoridade de Deus. Então ele vai àquela rocha, ele bate naquela rocha, ele usa a força, que agora Deus estava mandando usar a força para ferir a rocha. Eu quero dizer em nome de Jesus, Deus não nos abandona. Ele sabe da nossa necessidade. Será que ele não sabia que 3 dias o povo ia morrer sem beber água? Será que Deus o livrou do Egito, livrou do mar que se abriu para eles passar, ia deixar eles morrer de sede? Será que Deus tinha se esquecido deles? Será que o Senhor esqueceu da igreja nos dias atuais? Será que Jesus não vai vir livrar a igreja mais? Será que Deus não tem prazer em socorrer mais a igreja? Será que Deus não tem prazer em nos livrar do coronavírus? Será que Deus não tem prazer em nos livrar da assolação que, amados irmãos, estamos vivendo? Eu quero dizer, não, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo misericordioso, Ele continua sendo teu Deus. E a Bíblia diz, antes mesmo de abrir a nossa boca para pedir alguma coisa, para buscar alguma coisa, eis que Deus já sabe, Ele tudo sabe, porque Ele tudo vê. O povo pediu água, murmurou, mas não precisava, porque Deus é o supridor de todas as coisas. Eu quero dizer, Deus tem solução, Deus tem solução, Deus tem bênção para te dar, Deus tem bênção para te dar. A vara representa a sabedoria que Deus vai dar. Representa sim, vai ter que usar força, você que vai ter que trabalhar mais, você vai ter que se esforçar mais, vai. Moisés pegou a vara, eu imagino que a vara de Moisés pesava um pouco, e ele bateu, ele usou a força para bater na rocha naquele momento, porque Deus estava dizendo, bate na rocha. Então quer dizer, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de esforço. O livramento vai vir, eu creio, a graça de Deus vai vir sobre a nossa vida, a bênção de Deus vai vir sobre a tua casa, a bênção de Deus vai vir sobre a minha casa, a bênção de Deus vai vir sobre esta igreja. Será necessário um esforço nosso, será necessário sabedoria de Deus para administrarmos tudo isso. Não podemos ser loucos, não podemos andar de qualquer forma, não podemos agir de qualquer forma. Temos que ter a sabedoria de Deus. Usa a vara, Moisés. Ele usou a vara, a água jorrou, os problemas se solucionaram. Amém? Deus está com você, Deus está conosco. Não te desespere, diz a palavra, não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. E a rocha, ela faz alegoria a Cristo. Jesus é a rocha. O Salmo diz, a rocha da nossa salvação. A rocha da nossa salvação. Jesus é a rocha. Amém, amados? E os anos se passaram. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Vai mais para frente, lá em Números. Vai um pouquinho mais para frente, Números capítulo 20. Vai lá em Números capítulo 20. Vamos junto. Moisés tinha uma irmã que era profetisa. Essa irmã chamava Miriam. E agora aqui em Números, no capítulo 20, nós já estamos praticamente há 40 anos que eles tinham saído do Egito. Aqui em Números 20 já passou 40 anos que eles estavam no deserto. 37 anos quando Deus mandou os espias para vigiar a terra. Veja, irmãos, 40 anos se passaram. A irmã de Moisés, que saiu junto com Moisés e Arão do Egito, diz a palavra que ela vem nesse momento a morrer. Miriam representava, o seu nome é fonte, é água, é vida. E Miriam morre. E assim que Miriam morreu, a palavra diz, Números 20, chegando os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Gades, e Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. E veja a tal coincidência, e não havia água para a congregação.
Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Veja, depois de 40 anos, Miriam morre. Miriam, o nome, água, fonte, vida. De alguma forma, aqui está querendo dizer alguma coisa. As águas, não tinha água, depois de 40 anos ainda eles estavam vivendo dificuldades da água. E mais uma vez, irmãos, com as mesmas prerrogativas de lá de trás. Com as mesmas, mesmos costumes de 40 anos atrás. Não tinha água agora para beber, vamos até Moisés, vamos reclamar. Você tem reclamado de ficar em casa? Tem reclamado que você não pode sair? Tem reclamado que você não pode ir a um shopping center? Tem reclamado que você não pode ir a um comércio? Tem reclamado que você não pode passear? As reclamações, elas permanecem no ser humano. Nós precisamos saber que Deus, estar com Deus, quem está com Deus, não precisa de mais nada. Não precisa, amados irmãos, nós não precisamos ter um monte de coisa. Nós só precisamos ter Deus e vida com Deus. Qualquer coisa que falta na vida do ser humano, ele já reclama. Estamos reclamando agora porque estamos em casa. Estamos reclamando agora porque temos tempo para ficar em casa. Até então reclamávamos porque não podíamos ficar em casa, não tínhamos tempo para ler Bíblia. E agora nós temos tempo para ler Bíblia. Não tínhamos tempo para estar com a família, agora nós temos tempo para estar com a família. Não tínhamos tempo para sentar, fazer um estudo bíblico, e agora temos. Então, nós reclamamos agora porque nós temos tempo demais. Reclamamos porque não temos como fazer nada lá fora. Depois de 40 anos, a reclamação era a mesma. Deus supriu a necessidade nos 40 anos. A Bíblia diz, e mesmo não escrito, a gente sabe, ninguém morreu de sede no deserto. Ninguém morreu de fome no deserto. Ninguém morreu sem recurso no deserto, porque Deus, supridor, estava sempre lá. Irmãos, louvado seja Deus. Se criarem a vacina contra o coronavírus, louvado seja Deus. As medicações que estão vindo, louvado seja Deus. A tudo que vai ser criado para combater esse mal, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer, amados irmãos, o supridor é Deus, a fonte é o Senhor. É Deus, somente Deus, que tem a saída e o escape para todas as coisas. E se você estiver com Deus, e se Deus estiver em você, se o Espírito de Deus estiver na sua vida, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Deus é o supridor da nossa necessidade. Ele não deixa faltar nada, Ele não deixará faltar nada. Mas pastor, como é que eu vou fazer para colocar as minhas finanças em ordem? Ele é o supridor. Esteja com Deus. Esteja com Deus e descanse no Senhor. Descanse em Deus todas as coisas. O povo habituou, o povo se habituou em reclamar. Esse povo era especialista em reclamar. Deus fazia, eles reclamavam. Deus fazia, eles reclamavam. Irmãos, longe disso, vamos adorar a Deus. Vamos exaltar na beleza da santidade de Deus. Vamos exaltar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Vamos ter vida com Deus. Aproveita o teu tempo, entra na presença de Deus. Canta, ora, glorifica a Deus. Antes nós tínhamos, pastor, eu tinha 5 minutos para orar. Tinha 10 minutos para orar. Então agora nós temos mais tempo para orar. Temos mais tempo para falar com Deus. Entrar na beleza da sua santidade e adorar e exaltar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diz a palavra que eles então, voltando para a palavra aqui em Números, eles foram até Moisés e eles começaram a reclamar novamente. Antes tivéssemos morrido, Antes tivéssemos morrido antes tivéssemos aí sido levado, não passaríamos por esse vexame. 40 anos, está faltando água. Irmãos, tem tanto cliente reclamando. Tem tantas pessoas reclamando.
reclamando porque faz 2 meses que não vem na igreja. Mas quantos anos você tem? Quantos anos Deus te deu, Deus me deu para nós estarmos na igreja, irmãos? Quantos domingos Deus me deu para mim, Deus para você, deu para você estar na igreja buscando a Deus. Então faça desse tempo, não um tempo de reclamação e de tristeza e de aborrecimento, mas faça desse tempo um tempo realmente em que mudanças de Deus vai acontecer na sua vida. 40 anos se passaram e o povo parecia ser o mesmo. Depois que o coronavírus passar, você vai ser o mesmo até então, até chegar a pandemia. Depois que o coronavírus passar, você vai ser a mesma pessoa, ou você vai ser diferente, vai ser um adorador de Deus, vai querer ter vida com Deus, vai querer estar na presença do Senhor, vai querer adorar a Deus, vai querer estar na igreja, vai querer estar junto com os irmãos. Hoje, nós passamos, nos comunicamos todos os dias, e a gente liga para um, a gente liga para o outro, mas quando passar tudo isso, a pandemia, você vai continuar assim, ou você vai ser melhor? Eu quero ser melhor. Esse tempo que nós estamos passando, irmãos, é para fazer com que nós sejamos melhores, e em nome de Jesus, nós vamos ser melhores, amém? Números 20, Moisés, o que vamos fazer? Moisés, o que vamos fazer? E Moisés, ele não era a fonte. E mais uma vez ele foi até o Senhor. Ele foi até Deus, ele foi até o Senhor. E ele foi até Deus e disse: Senhor, o povo está reclamando que não tem água. O povo está reclamando. É como pensar assim, irmãos. O povo está reclamando. Nós, eu digo povo, nós estamos reclamando. O salário abaixou. Estamos de férias sem desejar, fomos despedidos, a doença está aí, tem que usar máscara, tem que passar álcool na mão, tem que ficar longe das pessoas, estamos reclamando que não podemos abraçar, não podemos visitar, que isso e aquilo. Você tem a fonte, então vamos pedir a Deus que faça passar tudo isso. Vamos dizer para o Senhor: Senhor, faz passar tudo isso, mas faz passar pelo quê? O que você espera, viver com Deus a partir deste momento? Deus vai fazer passar, mas eu quero ser melhor. Eu quero que as coisas maravilhosas de Deus aconteçam na minha vida. Moisés foi até o Senhor. Já estamos partindo aqui para o final da mensagem. Moisés foi até o Senhor. E Moisés disse: Deus, eles estão reclamando. Moisés poderia dizer assim: Senhor, já não aguento mais, E pelo que ele fez, era mais ou menos isso. Moisés já não aguentava mais. O povo já não suportava mais. E ele foi até Deus: Deus, o que eu vou fazer? Estão reclamando. Deus falou assim: você tem a vara? Tenho. Então vamos ler o que está escrito. Lá no versículo 8. Números 20, versículo 8. Toma a vara, mano, e ajunta a congregação. Lembra da vara? Aquela vara que ele usou, Deus o fez usar várias vezes. E na última vez que nós lemos lá, a vara que ele bateu na rocha e brotou água, Deus falou: pega a vara, ajunta a congregação, e tu e Arão e teu irmão, e vai até a rocha. E o Senhor diz assim: falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. E assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Deus falou: você não tem a vara? O que Deus estava dizendo? Não te dei sabedoria, Moisés? Não te revesti de poder? Não te dei fé, Moisés? Você tem a vara. Irmãos, o problema que nós estamos vivendo há 2, 3 meses, Deus já nos deu a solução. E Ele está conosco, Ele é o Senhor da nossa vida. Moisés, você não tem a vara? Veja a vara que Deus colocou na mão dele, quando ele estava lá cuidando dos bodes, das ovelhas lá atrás. Deus mostrou, fez a vara se tornar uma serpente. Irmãos,
O Senhor está dizendo, já não te dei a vara. A vara representava os feitos de Deus, as manifestações do poder de Deus. Quantas coisas Deus fez, quantas coisas Deus operou. E hoje eu vejo a igreja e parece que nós estamos sem ter ao nosso lado alguma coisa que realmente pareça nos dar livramento. Você tem a vara, você tem o Senhor que está contigo. Ele está do teu lado, Ele não te deixa, Ele não me deixa. E o Senhor disse assim para ele, vai até a rocha, Moisés. E ele com a vara. E talvez ele pensasse assim, Deus vai mandar eu bater na rocha novamente. Mas nessa segunda vez, o Senhor diz assim, fala com a rocha, e da rocha brotará água. Deus não mandou ele nessa segunda vez bater na rocha, como da primeira vez. Deus não mandou ele pegar a vara e bater, mas aqui Deus falou assim, fala com a rocha e a rocha dará água. E aí nós sabemos da história, Moisés estava irado, Moisés já não aguentava mais, a ingratidão, o povo que reclamava, e ele não aguentava mais, e a palavra diz que ele bateu na rocha por 2 vezes, e por ele ter batido 2 vezes na rocha, Deus tirou dele a promessa dele entrar na terra prometida, e ele não perdeu aquele privilégio de entrar na terra prometida, somente viu com seus olhos. Mas eu quero me ater aqui, para terminar, sabe o que eu quero dizer? Deus mandou ele falar com a rocha. Depois de 40 anos, Deus manda ele falar com a rocha. Sabe o que quer dizer isso? Depois de 40 anos, falar com a rocha é obedecer à voz de Deus, é ter fé, é não usar mais em nenhum momento a força. Deus não estava mandando ele usar mais a força, era para ele falar com a rocha. Eu quero dizer, amados irmãos, o livramento vai vir em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós, para o Brasil, para a humanidade. O livramento vai vir, mas nós precisamos falar com a rocha, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos mostrar nossa fé para Deus. Nós precisamos mostrar para o Senhor o que verdadeiramente nós somos. Moisés fala com a rocha, porque vai brotar água da rocha. Eu quero dizer, igreja, fala com a rocha, que é Cristo, porque dele virá o socorro e o livramento para a nossa vida. Fala, Moisés, com a rocha, vai sair água. Igreja, fala com o Senhor, fala com Jesus, fala com Cristo. Ele já nos deu. A vara representava até então o poder, a autoridade. A vara representava que Deus estava com ele. Lembram lá, quando Deus fez a vara se tornar serpente, depois voltou, Deus está dizendo, eles saberão que quem eu sou através da tua vida, e eles te terão como um Deus, Moisés. A vara representou o poder de Deus, irmãos, mas a igreja, que somos nós, que já nessa terra, Deus fez tantas coisas maravilhosas, nós temos que falar com Cristo, nós temos que falar com a rocha, nós temos que falar com o nosso Deus. Em nome de Jesus eu encerro, dizendo para você, igreja, fala com a rocha que é Cristo. Deus só está esperando isso. Deus só está esperando a igreja se humilhar diante da potente mão dele. Deus está esperando a igreja ir falar com ele. Senhor, nós estamos aqui, reconhecemos que somos pecadores, somos homens, Senhor, que pecamos, que erramos, mas nós precisamos da tua graça, Senhor. Precisamos da tua misericórdia. Jorrou água, vai jorrar água do céu. Água é a palavra, e para nós recebemos uma palavra de Deus, para dizer, cessa tudo isso. A igreja, eu e você, precisamos ir até a rocha, que é Cristo. Jesus disse, aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Eu convoco a igreja, convoco você que é cristão, aí falar com a rocha. Depois de 40 anos, Deus não mandou mais bater na rocha. Deus mandou Moisés falar com a rocha. É tempo da igreja falar com Deus. É tempo de cada um de nós falarmos com Deus. Como eu disse, a fonte
está diante de nós. Você não precisa de torneira, não precisa de beber pela mão dos outros. Você tem o Senhor, nós temos o Senhor. Vamos até a rocha que é Cristo. Vamos clamar ao nosso Deus. Eu termino, mas quero que você saiba disso. Ele é a fonte, está diante de você. Vai até Ele. As soluções estão no Senhor. Ele tem a solução para todas as coisas. Feche os teus olhos, vamos orar. Amado Deus, Tu és a fonte, Senhor, das águas vivas. Senhor, nós não temos outro bem melhor a não ser o Senhor. Deus, nós bem sabemos em quem temos crido e sabemos que Tu és poderoso para fazer o infinitamente mais. Entra nesta casa, nesta hora, Jesus. Entra nesta família, Pai. Entra neste lar, Deus. Qual seja a necessidade desta casa, seja hoje, Senhor, Pai, a jorrar fontes de água viva dentro deste lar. Deus, entra com a Tua providência, Pai. Entra com a Tua graça, faz jorrar rios de água viva nesta casa em nome de Jesus. Toca neste irmão, toca nesta irmã, lava, santifica-nos, purifica-nos nessa noite. Deus, derrama da água viva, Senhor Deus, sobre nós, Pai. Tu és a fonte, Jesus. Tu és a fonte. E nós queremos nessa noite, Deus, Pai amado, não ter, Senhor Deus, simplesmente sede como aquele que não tem nada. Não, Senhor, nós queremos essa noite ser, Senhor Deus, saciados pela fonte de água viva que é Cristo. Abençoa esta família, abençoa este lar, abençoa meu irmão, minha irmã, abençoe esta pessoa que nos ouve. Visita nessa noite, Jesus. Haja paz, haja solução nesta casa, haja solução nesta família. Os anos passam, Senhor. Os meses de isolamento passam, Pai. Deus amado, e Senhor Deus, que seja produzido algo grandioso dentro de nós. Senhor, vimos depois de 40 anos, não era mais para bater na rocha, mas agora é para falar. Senhor, eu sei que Tu estás ouvindo o nosso clamor. Senhor, a nossa boca às vezes fala para reclamar, mas a nossa boca tem que falar para clamar ao nosso Deus, para clamar ao nosso Deus. Falar com a rocha, para que a rocha brotasse água, seria algo grandioso para que o povo pudesse ver. Seria algo grandioso, Moisés falando com a rocha e sair água da rocha. Seria um milagre para realmente tirar a incredulidade do coração daquelas pessoas. Deus, que em nome de Jesus, esta igreja, Senhor, o povo de Deus nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade financeira, nesse tempo de crise, de fome, nesse tempo de doença, que a igreja de Cristo possa falar com Cristo, que a igreja de Cristo possa falar com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E assim, Deus, Tu derrame a abundante graça sobre a nossa vida. Eu abençoo meus irmãos, abençoo cada um, Senhor, que com tanto zelo, Pai, Senhor Deus, está aqui nos prestigiando nesta noite, Pai, para ouvir esta palavra. Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe sua casa, seu lar, sua família, e não te falte nada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, que o Senhor faça coisas grandiosas e maravilhosas na vida de cada um dos irmãos. Que seja um novo tempo, um tempo de bênção, um tempo de vitória, em nome de Jesus.